Boa noite a todos. Vamos começar mais esse encontro virtual. Vamos fazer a nossa prece inicial, que Jesus nos ilumine, nos proteja, nos dê a sua paz. E vamos fazer uma breve explanação sobre o tema paciência. Então vamos nos concentrar para fazermos a nossa oração inicial. Querido Jesus, Tu que sois todo poder e bondade, ilumina-nos, Senhor, por esses dias tão difíceis que estamos passando no nosso planeta, com tantas calamidades, tantas transformações. Tende misericórdia de nós, Jesus, espíritos ainda reticentes, no caminho errado, procurando, Senhor, melhorar a cada dia, mas ainda muito frágeis, porque todos somos carentes do Seu amor, Divino Mestre. Abençoa essa nossa mensagem da noite, que ela possa atingir o máximo de pessoas possíveis e que leve alguma esperança, alguma consolação. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. E a mensagem desta noite, nós vamos abordar um pouco sobre a questão da paciência, segundo o Espiritismo. Nesses dias tão difíceis pelos quais estamos passando, desafiados pelas enfermidades que nos assombram, movidos pela ansiedade em obter resultados imediatos dos prazeres materiais, vemos nascer em todo canto a angústia, o desespero, a revolta e o desânimo. Há tantos deprimidos, abatidos, preocupados, em meio ao turbilhão de mudanças e transformações pelas quais estamos passando no mundo. Por isso faz-se necessário uma reflexão, nos valendo da doutrina espírita, para superarmos esses momentos difíceis com mais equilíbrio e esperança. E então, para a reflexão desta noite, nós vamos abordar esse tema fundamental para enfrentarmos essas dificuldades atuais, que é a paciência segundo o Espiritismo. A paciência é uma virtude de manter um controle emocional equilibrado sem perder a calma ao longo do tempo. Consiste basicamente de tolerância a erros ou fatos indesejados. É a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda ordem, a qualquer momento, em qualquer lugar. Por isso, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem do Espírito Amigo, ditada em Avra, em 1862, que diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei a Deus, onipotente, que, pela dor, neste mundo vos marcou para a glória no céu. E segue dizendo: sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. A outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer
e para nos pôr à prova a paciência. Coragem, amigos, tende no Cristo o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Dizia o Chico Xavier que não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Que a paciência desarticula os mecanismos do mal. Que a paciência é a reação, que a impaciência é a reação que quem nos provoca está esperando. Que a melhor maneira de frustrar o mal é colocar em prática as sugestões do bem. Ele dizia que não se considerava um homem de paciência, mas se acaso não tivesse tido com os bons espíritos aprendido algo de valor dessa virtude, ele teria criado os mais sérios embaraços para a própria vida. Que os obstáculos no exercício da mediunidade sempre foram para ele um desafio constante. E que ele não se lembrava de um só dia que tivesse atravessado sem problemas. Afirma o Espírito Emmanuel que beneficência pode efetuar prodígios, levando a generosidade, conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência, para completar-se, não pode vir sem a paciência. Por isso, afirma Emmanuel, que temos nos esforçado para levantarmos a bandeira da caridade, promovendo ações como prato dividido, veste aos nus, remédio aos doentes, asilo aos que vagueiam sem teto, proteção às crianças desamparadas, auxílio ao ancião em desvalimento, socorro à viúva, refúgio aos indigentes, consolo aos tristes, esperança aos que choram. Entretanto, é preciso estender a bondade igualmente noutros setores, afirma Emmanuel. Compreensão em família, trabalho sem queixa, cooperação sem atrito, pagamento sem choro, atenção a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante, respeito aos problemas dos outros, serenidade nas horas difíceis, silêncio às provações, tolerância para com as ideias alheias e gentileza na rua. Evidentemente, dada a nossa pouca evolução espiritual, é muito difícil manter a santa paciência em todos os momentos da vida sem explodir nenhuma única vez. Por isso, a doutrina espírita vem nos ensinar que essa santa virtude é uma conquista diária, uma batalha perene contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo, contra a violência que ainda existe em nós. Disse Jesus: na paciência ganhareis as vossas almas. Isto quer dizer que pela nossa impaciência, pela nossa falta de controle emocional, acabamos perdendo as nossas almas nos labirintos da perturbação. Que a paciência é uma virtude ativa, que nos dá a serenidade para providenciar a solução dos problemas, evitando tensões excessivas, ódio, irritação, cólera, medo, depressão, angústia, permitindo que saiamos de situações aflitivas, aprendendo e progredindo espiritualmente. Dizem os dicionários que paciência é o estado de
perseverança tranquila. Portanto, diante de situações adversas e aflitivas, é indispensável manter o equilíbrio emocional e agir com serenidade. Para isso, devemos nos esforçar para desenvolvermos o autodomínio ou autocontrole. Não é fácil e sempre nos perguntamos como conseguir o equilíbrio emocional junto a familiares difíceis, chefes ou subordinados, colegas de trabalho que parece que têm o dom de nos irritar. Então a doutrina espírita nos ensina que um passo muito importante nesse processo começa com a compreensão. Procurarmos compreender o que está acontecendo, buscar perceber o que querem essas pessoas e por que agem daquela maneira. Se estão desequilibradas, se são inexperientes ou se têm má intenção. Outro ponto muito importante é manter o sentido de realidade, não exagerar aquilo que está acontecendo, apavorando-se, se desesperando, analisar com serenidade para saber o que fazer. E outro passo muito importante é agir, movimentar as providências e os recursos para resolver o problema. Então, o exercício da paciência é fundamental para o nosso bem-estar espiritual. É uma prática diária e solicita de nós um treino constante para o autodomínio. E podemos então considerar alguns pontos para este treinamento do autodomínio. Devemos colocar as nossas emoções negativas para fora. Esse é um ponto muito importante. A irritação, a cólera, a ansiedade, o medo. Canalizar a exteriorização das emoções negativas de forma positiva, de forma construtiva. Sair para dar uma volta, fazer uma caminhada, arrumar uma gaveta ou um armário, plantar uma árvore, cuidar de um vaso de flores ou folhagem, visitar um doente, ouvir uma música edificante. Não deixar a raiva crescer é fundamental. Devemos nos lembrar sempre que somos espíritos eternos e imortais e que a cada momento tudo se transforma. Então, para que se agarrar a coisas, a situações, a pessoas no momento? Cuidemos para que a fagulha emocional da raiva não se transforme num incêndio avassalador. Errar faz parte do nosso processo evolutivo. Todos cometemos erros, então é necessário nos acalmar e procurar as soluções. Se nos desentendemos com alguma pessoa, no lar, no ambiente de trabalho ou em qualquer grupo social, as nossas emoções se desequilibram. É melhor, então, não falar no momento, não revidar. Se possível, sairmos do local para esfriar a cabeça, reequilibrar as emoções e estabelecer um diálogo compreensivo e construtivo na busca para a solução desejada. Nós não estamos aqui afirmando, dizendo que devemos eliminar as nossas emoções. Isso seria impossível. A proposta é canalizá-las adequadamente. Construirmos com a educação espiritual proporcionada pela doutrina espírita um filtro de emoções que permita a passagem de emoções positivas e retenha as emoções negativas. Cultivar o autodomínio para ampliar o estado emocional de perseverança tranquila para a solução dos nossos problemas. Exercitar a meditação e a oração, porque são fundamentais para a vivência da paciência. Nos ensina o espírito André Luiz no livro Da Vida, psicografia de Chico Xavier, que quando estivermos à beira da impaciência, capaz de atirar o nosso coração ao espinheiro da angústia, procuremos contar as vantagens de que dispomos,
de modo a nos imunizar contra o assalto das trevas. Diz André Luiz: se existem desentendimentos em família, recordemos aqueles que desejariam encontrar alguém, até mesmo para uma simples discussão, na solidão crônica em que se identificam. Amigos que se afastam, reflitamos na provação daqueles que nunca os tiveram. Agressões, pensemos no cérebro equilibrado de que estamos munidos para agir em apoio aos companheiros doentes da alma. Criaturas queridas com problemas graves no sentimento, meditemos na nossa tranquilidade e segurança, pelas quais, por enquanto, conseguimos permanecer livres das obsessões. Tarefas em sobrecarga, compelindo-nos ao desânimo e ao cansaço, gastemos alguns momentos examinando a luta dos irmãos sem qualquer possibilidade de emprego na garantia da própria sustentação. Aborrecimentos? Avaliemos a importância de algumas frases de conforto que podemos levar a companheiros enfermos ou compreensivelmente abatidos pelos sofrimentos que os subjugam. Lar em desajuste? Um olhar para os irmãos que caminham sem teto. E conclui André Luiz dizendo: somente as bênçãos de uma vida, some as bênçãos de uma vida, analise e vacine-se contra o desespero, porque o desespero é um vulcão de fogo e sombra, cuja extensão nos domínios do desequilíbrio e da morte ninguém pode calcular. Busquemos sempre recordar então, meus irmãos, as palavras de Jesus afirmando: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Jesus utilizou-se da palavra inquietação, que remete ao desespero, à obsessão, à procura descabida. A inquietação é inimiga da paciência. Pela inquietação, vivemos o passado e o futuro, e não o presente. Pela inquietação, nos distraímos na vida pelo que é secundário, em detrimento daquilo que é primordial para todos nós. Quando passamos a compreender que estamos aqui de passagem, que, como espíritos eternos, temos a vastidão do infinito pela frente, em bilhões de mundos, em bilhões de galáxias, para prosseguir o nosso processo evolutivo, começamos a perceber o quão pequenos são os nossos problemas locais. É preciso ampliar a nossa visão para que possamos agir com desapego e paciência. É a fé raciocinada proposta por Allan Kardec, nos levando ao estado de certeza que combate o desespero, a desesperança, a inquietação. Então, se Jesus nos ensinou a paciência como forma de atingir os objetivos, e se o apóstolo Paulo nos disse que a paciência é a chave da consolação, a doutrina espírita, por sua vez, veio revelar o espírito como ser imortal, nos trazendo a chave do entendimento. Por isso, a paciência é uma característica do espírito que precisa ser exercitada e desenvolvida para que com ela saibamos aprender, entendendo o que nos traz a vida, aumentando a nossa empatia com o Criador. Portanto, o Espiritismo nos propõe conhecimento de nós mesmos como uma maneira clara e objetiva para que possamos perceber a finalidade do Espírito vivendo na Terra, mas sem ser da Terra. Passamos então a viver com mais harmonia, reconhecendo a real finalidade da nossa existência, que é progresso, evolução, aprendizado sempre. Vemos a perda de pessoas queridas como um convite à paciência,
que, se bem exercitada, poderá vir a apresentar melhores encontros e mais profundos ainda no futuro com essas pessoas, com esses entes queridos. Vemos que os desesperos da vida física, embora dolorosos, se apagam na eternidade do Espírito. É preciso aprendermos a dar a devida proporção aos desafios das nossas vidas. Afirma o Espírito Emmanuel que, diante da rede dos obstáculos e da conspiração das sombras, diante da perseguição gratuita, da enfermidade do corpo, quando as provas nos encarceram nas grandes redes constringentes do dever a cumprir, busquemos a paciência e lutemos com coragem para cumprir as obrigações a que nos enlaçamos. Não devemos jamais renunciar ao trabalho renovador. Procuremos recordar que a vontade de Deus se expressa a cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com as sombras, para que a luz nos favoreça. Em verdade, diz Emmanuel, alcançaremos a concretização dos nossos projetos, dos nossos objetivos e da nossa felicidade. Mas, antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei divina. Sejamos, pois, resignados aos desígnios de Deus e humildes nas provas da terra. Não podemos transformar tudo de um momento para o outro, porém, com a vontade divina, conseguiremos vencer. Onde não mais pudermos, descerá dos céus a força precisa para nos dar esperança e amparo. Nos esclarece o espírito Joana de Ângeles que a paciência resulta do comportamento ético que a criatura mantém em relação às ideias que esposa, fascinadas pela significação delas. Que o cristão, em particular o espírita, deve educar-se e escudar-se, melhor dizendo, na paciência, a fim de atingir o êxito nos cometimentos a que se propõe. Diz Joana de Ângeles, se transbordam rios de problemas ameaçando a barca da nossa conduta, tenhamos paciência. Amanhã a situação se terá modificado. Chuvas torrenciais de aflições transformam o nosso pomar de alegrias em caos de destroços. Tenhamos paciência. O dia novo trará o sol amigo e abençoado, que refará a paisagem com auxílio da nossa ação. Se a noite sombreia-se de dificuldades, levando-nos a conclusões pessimistas, tenhamos paciência. Além da treva, brilha a luz, e longe das nossas percepções débeis, há claridades desconhecidas a apontarem os rumos da vida. Com paciência, observaremos a semente entumescer-se na intimidade da terra, o embrião surgir, a plântula desdobrar-se, agigantar-se, o vegetal coroar-se de flores, bendizer-se com frutos e perpetuar-se em sementes novas. Pacientemente, o mestre trabalha sem descanso. Não tem pressa na modificação das estruturas dos orbes, da terra, de nós, os homens. Com paciência, venceremos nós mesmos, superando limites, aprimorando aspirações, corrigindo imperfeições e candidatos que somos a conquistas da paz, chegaremos além das sombras físicas à plenitude da vida para a nossa glória estelar, diz Joana de Ângeles. E assim, meus irmãos, com muita alegria, mais uma vez, eu encerro essa mensagem da noite com um pequeno poema
dessa grande poetisa baiana chamada Maria Dolores, pela psicografia do médium Chico Xavier, sobre o tema a paciência. Diz ela assim: Vinde a mim todos vós que sofreis, disse o Senhor esta convocação num certo momento, mas não retirou ninguém do sofrimento, mas explicou, e eu vos aliviarei. Consideramos, pois, nossas faltas, reencarnação perde esforço, vida, paz e luz. Tenhamos paciência no caminho e seremos aliviados por Jesus. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos, que Jesus nos proteja sempre. E para encerrar, vamos fazer novamente a nossa oração. Vamos elevar os nossos pensamentos, nos sintonizando com a pátria espiritual. Divino Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta mensagem da noite. Muito obrigado, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver a nossa paciência, virtude santa tão necessária à nossa evolução. Dai-nos, Senhor, a coragem necessária para enfrentar as dificuldades do dia a dia, esses momentos difíceis de calamidades e pandemias. Nos ajude, Jesus, a ser aquela mão amiga que leva auxílio a tantas pessoas que estão necessitadas. Nos ajude, Senhor, dai-nos forças para, neste momento, exercitar a caridade nos nossos lares, no nosso trabalho e na vida pública. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Muito obrigado a todos. E sigamos o Cristo.